todos uma excelente noite, a fim de que possamos entender um pouco mais sobre as máximas do Evangelho propagadas pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse instante em que nos aproximamos de uma época natalina, como foi muito bem frisado pelo Zé Maria, temos que ter em mente que estamos atrasados diante da vasta quantidade de trabalho que deve ser desempenhada e que Cristo espera pelos trabalhadores da última hora, que automaticamente e obviamente seríamos nós, para continuar o trabalho iniciado pelo mesmo há cerca de mais de 2000 anos. Nesse momento oportuno, é que eu traçarei um paralelo entre a virtude, que é esse conjunto de informações e de características que formam o homem de bem, e tentaremos entender e aplicá-la no nosso dia a dia, para que dessa forma tenhamos êxito em avançar dentro do processo evolutivo para o mundo de regeneração. O tema está presente no capítulo 17, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu escolhi esse tema também porque o Evangelho é uma das obras mais significativas da codificação, bem como uma das mais complicadas. Muitos não comungam desse parecer, por achar que a obra é de fácil entendimento, mas não é. Uma vez que colocar teoria moral em prática demanda um enorme esforço, mudança de pensamento, reformulação de atos, coisa que nós não estamos acostumados a fazer. E é por isso que o Evangelho ultimamente tem virado livro de cabeceira, e não livro de estudo, como muito bem propôs o Sr. Kardec. Veremos também que para entender melhor o Evangelho, é fundamental que o espírita tenha conhecimento da primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, uma vez que muitos conceitos estão interligados. E não há como entender o Evangelho sem que tenhamos um conhecimento também no Livro dos Espíritos. É a continuação. Para os Espíritos, o Evangelho, após 7 anos da vinda do Livro dos Espíritos, é um momento em que o Espiritismo encontra-se em maturidade psicológica para receber a terceira obra da codificação, após 7 anos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E virtude foi o tema eleito também por isso, porque nós precisamos de virtude, precisamos vivenciá-la. Temos sede de justiça, temos fome de confiança e temos sempre muita falta de amor. O amor que não brota dentro de nós, o amor que falta vir do nosso próximo. Estamos aqui todos em busca dessa felicidade, sem saber para onde seguir. E para entender melhor como conquistar essa virtude, primeiramente, é importante que eu faça um esboço de qual dos desregramentos é mais prejudicial à nossa evolução, o amor ou o ódio. Todos nós aqui estamos, sabemos que a grande e principal motivo de nós estarmos na Terra é a busca pelo aperfeiçoamento para a concretização do amor pleno. E nessa luta por amar, muitas vezes odiamos. Então surge a pergunta, para entendermos melhor como conquistar e desenvolver dentro de nós a virtude, qual dos dois desregramentos é pior, o amor ou o ódio? Para que tenhamos êxito, eu proponho que comecemos a analisar essas duas questões a partir de critérios estabelecidos por Descartes para analisar qual das paixões seria mais prejudicial ao homem. Como o amor e o ódio são duas paixões citadas pelo próprio Descartes, fica mais fácil de utilizarmos os critérios por ele proposto para entender qual desse desregramento, quando está em desequilíbrio, ou seja, causa mais problemas ao homem, o amor ou o ódio. Para isso, Descartes usa 3 critérios básicos, onde o primeiro, ele vai dizer que o mais prejudicial é aquele que nos torna menos virtuosos. Se o amor ou o ódio, se esse ingrediente nos torna menos virtuosos, o que mais causar dano vai ser o mais agressivo ao homem. O segundo critério é quanto mais nos afastamos do contentamento, pior ela é. A paixão, quanto mais nos distancia da alegria, ela vai ser pior para o comportamento humano.
E o terceiro ponto é aquela que nos arrasta mais para o mal. Qual das duas paixões nos arrasta mais para o mal? Se é o amor ou o ódio. Vejamos então que para Descartes, no primeiro momento, nos dois primeiros pontos, ele trabalhou com a virtude, o comportamento humano e com as emoções, já que o mal seria pior, aquele que menos nos tornasse, aquele que mais nos distanciasse da virtude e aquele que mais nos afastasse da alegria. Quanto ao primeiro ponto, qual dos dois é pior? O amor ou o ódio? Vai depender do ponto de vista analisado. Ele vai traçar dois pontos distintos. O primeiro é se eu amo ao objeto, ou seja, se o amor ao objeto, alguém, alguma coisa, alguma pessoa, for demasiadamente forte e essa paixão for desregrada, o amor vai ser mais nocivo do que o ódio. Exemplo, é melhor que eu odeie uma coisa que era para eu amar do que eu amar uma coisa que não merece ser amada. Se eu trouxer isso para a nossa realidade, é melhor eu ter relacionamento com uma pessoa que merece meu amor, isso vai ser muito menos prejudicial do que eu odiar alguém que eu devia amar. Nesse ponto, Descartes vai dizer que o amor é mais prejudicial que o ódio. Só que ele continua analisando no mesmo tempo a questão dos hábitos, das virtudes. Se eu parto do objeto para os hábitos que eu vou fazer, ele vai notar que os hábitos desenvolvidos pelo amor, eles são menos nocivos do que os hábitos desenvolvidos pelo ódio. E aí ele conclui, achando que nesse caso, o ódio é mais nocivo do que o amor. Nesse primeiro ponto. No segundo ponto, quanto ao contentamento, quanto à alegria, é óbvio que o amor vai ser sempre melhor do que o ódio, uma vez que as emoções produzidas pelo amor são sempre vinculadas à alegria. Mesmo quando eu estou amando alguém que não merece meu amor, alguém que não presta. Mesmo aí, a emoção que eu vou sentir por esse amor vai ser uma emoção de alegria. Ao passo que as emoções desencadeadas pelo ódio estão sempre ligadas à tristeza. Então, nesse segundo ponto, lógico, o amor vai ser muito menos nocivo do que o ódio, uma vez que está ligado diretamente à alegria, ao contentamento. Já o terceiro ponto é o ponto mais curioso, estudado por ele, porque envolve os hábitos. Qual das duas paixões nos arrasta mais ao mal? O amor ou o ódio? É curioso perceber que, no primeiro momento, ele lidou diretamente com as emoções e os hábitos, para no terceiro ponto lidar com as ações. E como todas as nossas ações são normalmente nocivas, uma vez que não aprendemos a vivenciar a moral cristã, a construir dentro de nós as virtudes, nós normalmente vamos repercutir para com o próximo ações e hábitos que são nocivos. E eis que ele começa a avaliação dizendo que quem arrasta-nos mais para o mal é o amor ao invés do ódio. É curioso perceber como ele chegou a tal conclusão. Ele começa avaliando, primeiramente, que o amor ele é mais forte que o ódio. E se o amor é mais forte que o ódio, se ele estiver em desequilíbrio, as consequências que ele vai produzir por esse desequilíbrio serão muito mais nocivas do que o ódio. Ele parte do pressuposto da formação do amor em nós, onde o fundamento fisiológico para ele naquela época era que o amor nascia com a criança a partir do útero, da ligação com a mãe. E daí ele ia se fortificando ao longo do tempo. Já o ódio, ele partia a partir de contrariedades sofridas por esse amor ao longo da existência. É a partir desse momento que Descartes traça uma visão fisiológica para explicar que o amor é mais nocivo e é mais forte do que o ódio. E por ser mais forte, sem desequilíbrio, vai causar consequências muito mais graves no comportamento humano, nas relações interpessoais. Só que Descartes não para por aí. Ele não para somente no fundamento fisiológico. Ele parte também para o treinamento psicológico, a avaliação de como nós nos comportamos mediante essas duas qualidades, esses dois ingredientes, que é o amor e o ódio.
Ele vai observar, então, a partir dos guerreiros romanos, que quem é corajoso, quem ama com mais fortaleza, tem em si mais coragem. Está apto a enfrentar dores muito maiores e enfrentar momentos de agressividade muito grandes. Ao passo, quem vibra no ódio, segundo ele, está mais ligado à covardia, ao medo. Se o amor é mais forte e o ódio é mais fraco, obviamente, o amor, segundo ele, nas características psicológicas, está mais ligada à fortaleza, à coragem, à audácia, enquanto ao ódio está mais ligado ao medo, à covardia. Basta observar nas pessoas em que nós convivemos que aquelas pessoas que têm em si um comportamento mais amável, elas conseguem receber no mundo externo os problemas com mais facilidade. Ao passo que as pessoas que são mais fracas, mais agressivas, elas utilizam primeiramente o ódio na hora de responder a qualquer ato que são questionados. Então o ódio faz parte muito do nosso comportamento, porque nós somos muito fracos. Mas, segundo Descartes, o amor é mais nocivo que o ódio nesse ponto, porque ele é mais forte. E por ser mais forte, ele vai causar consequências muito maiores. Que exemplo? Descartes vai passar para o que? Período de prova mínima, o que em filosofia chama-se fazer ciência a partir dos pequenos resultados. Ele vai dizer que o amor que temos por um objeto de pouca importância, ele é mais nocivo do que o ódio que sentimos por um objeto de grande importância. Vejam bem, ele vai pegar um objeto de pouca importância, seja ele qual for, e vai dizer que se eu amar esse objeto, as consequências desse amor, se for desregrada, serão piores do que se eu tivesse ódio por algo de grande importância. Ele vai partir do pressuposto que, se eu odeio alguma coisa, seja ela qual for, e qual importância ela tenha, o meu ódio está direcionado somente e exclusivamente para o objeto odiado. Seja um objeto, seja uma pessoa, seja um animal. Se alguém vier carregar aquele animal, pouco importa. Eu vou ficar feliz, porque eu odeio aquele objeto. Se alguém vier fazer mal àquela pessoa, eu vou ficar feliz, porque eu tenho ódio por ela. Ao passo que se eu amo um objeto, um animal, uma pessoa, ou qualquer que seja, por menor que seja, qualquer coisa que estiver no meu caminho, que venha atrapalhar aquele amor doentio por aquele objeto, vai ser motivo de agressão da minha parte. Vejam que todos os nossos comportamentos estão assim. Os nossos amores, os nossos afetos, os nossos filhos. Não admitimos sequer que chamem os nossos filhos à atenção. Partimos com 7 pedras, porque achamos que somos pais, somos irmãos, e que não podemos deixar que agrida o nosso filho. Mesmo o nosso filho estando errado, mesmo o nosso afeto, o nosso amor estando errado. É nesse ponto que Descartes vai analisar. O amor está tão ligado de forma nociva, por não sabermos ainda amar de forma qualitativa, amamos com posse, que ele vai causar consequências muito mais nocivas do que o ódio e nos afastar do tema proposto, que são as virtudes. E é nesse momento que ele vai entender como funciona o mecanismo de comportamento humano. A forma como nós amamos ainda é muito precária e distante do amor proposto do Cristo. Ele vai dizer que o amor está ligado à coragem e que o ódio está ligado à covardia. E poderia então me perguntar, e a cólera? Muitas vezes o indivíduo motivado pela cólera tem momentos de coragem absurda, ele vai reagir. Só que analisamos que mesmo no momento de raiva, de cólera, não é o ódio que está motivando aquela ação de reação, e sim o amor por si, o amor próprio ferido, que vai motivar aquela revolta, aquele momento de rebate, quando se está com medo ou quando se está numa situação de desespero. Essas duas paixões, o medo e o desespero, nada tem a ver com amor ou com ódio. São paixões distintas, analisadas também por Descartes, mas que não preenchem o capítulo que forma as virtudes do homem
que estão na base do amor e do ódio. O item proposto no Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude, é o item 8. O item 8 é um item que faz parte do capítulo 17, sede perfeitos. E quando Cristo falou sede perfeitos, automaticamente ele estava dando uma ordem. Não tinha como descumprirmos essa ordem, uma vez que a perfeição faz parte da evolução do homem e é uma lei que está impressa nas entrelinhas da vida. Nós, a partir dos processos reencarnatórios, iremos ser convidados a reformular pensamentos, a reformular toda a ideia que nos foi plantada sobre amor e ódio, a fim de que construamos em nosso comportamento emoções muito mais ligadas ao campo da virtude e muito mais semelhantes ao Cristo. O grande entrave de entendermos o imperativo de ser perfeitos é porque normalmente nós amamos muito mais a divindade do que a Deus. E isso é um problema. Porque a divindade é a forma como nós interpretamos Deus. E muitas vezes ela é muito distante da realidade como Deus é na sua intimidade. Temos que perceber, então, que desconstruir toda e qualquer ideia equivocada que nos foi passada de um pai ríspido, de um pai que cobra, de um pai que castiga, e substituirmos pelo amor e o perdão exemplificados por Jesus e atribuídos ao Pai segundo ele. É dessa forma que temos que entender as virtudes. Então, o item virtude do capítulo 6 perfeito, ele não fala das virtudes, ele fala da virtude como conceito de características, como conjunto de características que formam o homem de bem, muito bem utilizado por Kardec, o que Spinoza prefere chamar de homem sábio. É dessa característica de perfeição que o espírito François Nicolas Madeleine veio propor quando seguiu a Kardec a instrução dos espíritos, uma vez que essa parte do Evangelho não é uma parte de Kardec, e sim do próprio espírito. Ele, que foi um sacerdote católico, desencarnou um ano antes da codificação dessa mensagem, e veio propor de forma magnífica como nós, seres humanos, devemos entender as virtudes. Como nós, como aprendizes do Evangelho, aprendizes do cristianismo, devemos buscar imprimir em nosso caráter os exemplos deixados pelo Mestre. Muito foi modificado. E a imagem que construímos de nós mesmos é altamente nociva. Estamos distantes de perceber o conceito cristão de amar ao próximo como a si mesmo. O que será que Cristo quis dizer quando nos orientou que amássemos ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo? Nós temos grande dificuldade de entender tal formalística, como muito bem afirma Sconville, grande filósofo materialista de enorme valor ético. Ele vai afirmar que nós confundimos o amor a si pelo amor próprio. Então nós não amamos a nós, amamos a criar a imagem que fazemos de nós. E como a imagem que fazemos de nós é sempre envolta em egoísmo, em ambição, em vaidade, ela é sempre distante do próximo. Então toda vez que eu amo a minha imagem, eu não me vejo no próximo. Eu me vejo melhor que o próximo. E o próximo nada mais vai ser do que uma sombra a atrapalhar o meu caminho. Por isso temos tantas dificuldades em entender a mensagem de Jesus e por isso temos tanta dificuldade em lidar com o amor e o ódio em nosso comportamento. Porque não amamos a nós, amamos a imagem que fazemos de nós. E isso é extremamente nocivo, porque nos vemos sempre perfeitos, nos vemos sempre sem falhas, o outro que deve sempre se modificar. E todo esse comportamento gera um desequilíbrio nas relações pessoais sem tamanho, que vai dificultar a prática do Evangelho em nosso comportamento. Então, nesse momento, nesse item, o Espírito vai propor, na mesma formulação de Kardec, 2 momentos. Uma educação binária. No primeiro parágrafo, ele vai dar a teoria. Nos demais parágrafos, ele vai dar a prática. Se nós conseguirmos entender o que
que ele quis dizer com o conjunto de virtudes e como conquistar essas virtudes, nós teremos êxitos e os natais não serão mais simples natais de Papai Noel, como vem sendo ano após ano. Está em nós, está no cristão, a ferramenta para modificar a paisagem cultural e emocional que ora vivenciamos. Só depende de nós. Enquanto nós esperarmos por Jesus, esperarmos pelos Espíritos superiores, esperarmos por quem quer que seja para modificar o problema atual, não sairemos do lugar. Iremos sofrer as consequências de nossos próprios atos, iremos sofrer as dores criadas e alimentadas por nós mesmos. E foi a partir daí que o espírito de François Nicolas Mandelaye tentou formular nesse capítulo a ideia de virtude. Ele vai dizer, no primeiro momento, no primeiro parágrafo, que a virtude no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Nesse primeiro momento, ele vem logo trazer de forma clara e precisa a mensagem estabelecida por sua comunicação. O homem virtuoso. Nós vimos no Livro dos Espíritos que Kardec trata das virtudes a partir de dois conceitos. O primeiro conceito de virtude posto no Livro dos Espíritos é o esforço que se faz por se afastar dos maus pendores, ou a resistência voluntária ao mal. Toda vez que eu me decidir, toda vez que eu me tentar me livrar do mal, da tentação, dos defeitos humanos, eu vou ter aí um conceito de virtude, que é o caminhar da virtude. Descartes chama isso o caminhar da virtude. Já Spinoza e Sponville não vêm da mesma forma. Para eles, a virtude só pode ser usada no mais alto grau. Nesse momento em que o homem está aprendendo a evoluir, eles chamam de caminho da moral, não caminho da virtude. Porque virtude só pode ser utilizada quando se tem a virtude plena, que é o segundo conceito dado por Kardec. Kardec dá o primeiro conceito, que é todo esforço que eu faço para me livrar do mal, ao arrastamento dos maus pendores, e o segundo conceito, que é a virtude plena, aquela que quem possui são os espíritos que conseguiram mais alto grau no avanço da escala espírita, que é de bom para cima. A partir desses dois conceitos, ele vai analisar o segundo, que é a virtude no mais alto grau. Vai ser o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem, que é o espírito bom e o espírito puro, o que Spinoza chama de homem sábio. Então, o homem sábio, o homem de bem, aquele que conseguiu a evolução necessária para avançar no processo evolutivo, ele vai ter em si características de bondade, de caridade, já que a caridade é o amor em ação, a característica de trabalho, porque trabalhar pelo próximo é regra áurea na evolução, não há como fugir. Normalmente nós cristãos esperamos que Jesus faça tudo por nós, o que é um grande equívoco, porque o trabalho deve ser feito. Jesus falou que ele trabalhava, e o Pai trabalhava até hoje. Ou seja, nada na criação é inoperante. Tudo está em plena ação. E precisamos desse trabalho para nos ajudar uns aos outros. Enquanto optarmos por vivermos sozinhos, nós mesmos estaremos nos marginalizando dentro do processo moral de evolução. Sóbrio, porque eu sóbrio? Porque o homem de bem vai usar a razão para decidir os seus atos. O homem de bem não vai se deixar viver na ilusão. Freud vai dizer que a ilusão é a substituição da realidade pelo desejo. Como desejamos demais de forma equivocada, normalmente sofremos as consequências de nossos próprios desejos equivocados. O desejo é como água salgada. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. Por não termos ainda uma fortaleza de caráter para vivenciarmos de forma racional esses desejos, muitas vezes nos deparamos com a tristeza como consequência de nossos atos impensados. Modesto. Quem é virtuoso tem em si
a modéstia como característica. Ele não espera reconhecimento. Quem é virtuoso é, e pronto. Ele não precisa que as pessoas estejam apontando ou querendo aparecer ou mostrar virtude. Porque o princípio cristão de não saber a vossa mão esquerda o que faz a direita foi orientação do Cristo. E isso é um sinônimo de modéstia. Saber ser modesto. Tudo isso são qualidades do homem de bem. Ele continua dizendo, infelizmente, quase sempre, ou seja, quase sempre, além dessas qualidades, nos acompanham pequenas enfermidades morais que as desordem ou atenuam. Ou seja, nós que estamos em plena evolução, aparentemente somos virtuosos, mas somente aparentemente, porque nós não somos. Nós utilizamos essa virtude para aparecer socialmente. Queremos ser bom, queremos nos mostrar caridosos o tempo todo. E em nome desse esforço demasiado por mostrar a caridade, esquecemos de reformular o nosso mundo íntimo. E esse que muito espírita hoje perde muito tempo na caridade, 10, 20, 30 anos, e desencarna sem reformular o seu mundo interno, o mundo da alma. E isso é extremamente prejudicial à evolução. Porque toda vez que eu me afasto do autoconhecimento, eu não estou amando a mim mesmo, e sim a imagem que eu fiz de mim. É o egoísmo. Lembra que Sponville? O amor a si é confundido com o amor próprio. E o amor próprio é o amor pela imagem que eu faço da minha pessoa. E isso é extremamente nocivo dentro da nossa evolução. Amar aquilo que eu acho que eu sou. Eu sou virtuoso, eu sou caridoso, eu sou bondoso. Veja como eu sou bondoso. E é assim que o fariseu pensava, ó Deus, eu jejuo 2 vezes, faço prece a ti, não sou como este que está aí, todo maltrapilho. Veja, é um pensamento farisaico. E que nós repercutimos esse pensamento dia após dia. Rasgamos aos 4 ventos que somos seguidores de Jesus, quando na realidade continuamos a negá-lo dia após dia. É isso que nós somos. Se ele voltasse hoje, não tenho dúvida que ele repetiria a frase que ele usou quando expulsou os mercadores de tempo. Por raça de filhos, hipócritas, sepulcros brancos caiados por fora e podres por dentro. Não tenho dúvida que se Cristo voltasse hoje, nos repreenderia da mesma forma, porque nós não modificamos quase nada. Vivemos massageados pelo ego. É o que Sponville vai chamar de amor de Narciso. Vivemos amando a nossa imagem dia após dia e esquecemos de amar aquilo que nós realmente somos. Quando Cristo se referiu a amar o próximo como a si mesmo, ou seja, ele quis dizer que nós nos amássemos como nós somos, com nossos defeitos, nossas falhas, com nossas limitações, e que nós tivéssemos consciência dessas limitações e procurássemos modificar. E se assim eu fizer, eu vou reconhecer no meu próximo que ele também é limitado, porque ele possui as mesmas limitações que eu possuo. E assim fica mais fácil para que eu tenha êxito em amá-lo. Foi dessa forma que Cristo entendeu o amar o próximo como a si mesmo. E nós amamos a nossa imagem e distanciamos-nos do próximo. Não reconhecemos no próximo o nosso defeito e continuamos a infringir mais uma orientação cristã que diz: enxerga o cisco no olho do próximo, mas não enxerga a trave do teu olho. Que é isso? O amor próprio. O amor de Narciso, muito bem explicado por esse convite. Não é virtuoso, diz ele, aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se. A virtude, quem é virtuoso, não está precisando dizer que é virtuoso. Ele faz isso em silêncio, porque a modéstia é uma característica principal da virtude. E o egoísmo deve ser banido de forma plena de nosso comportamento. Ou seja, é como aprender línguas. Você sabe português? Lógico, eu sei português. Eu sou brasileiro e sei falar português. Se eu chego com o espírito superior e digo, nossa, você é virtuoso, ele vai dizer, como assim? Eu sou virtuoso, ele é virtuoso. Virtuoso faz parte do comportamento dele natural.
Ele convive no meio de espíritos de alta estirpe, espíritos evoluídos, e a virtude para esses espíritos é natural. É como falar português. Nossa, você fala português? Lógico que eu falo português. Eu sou brasileiro, então eu falo português. Natural. A virtude deve estar em nós de forma natural. Uma fluência natural. É muito bem pensado que normalmente nós não sabemos alemão. Para quem não sabe alemão e tem que falar alemão ou inglês, ele vai ter que pensar, organizar ideias, estudar palavras para poder se comunicar. Nós temos que, então, já que não sabemos ainda lidar com a virtude, já que não somos virtuosos, trabalhar na fluência da virtude, aqui, assim como se trabalha na fluência da língua, para que um dia nós tenhamos capacidade de sermos virtuosos como falamos português. Se bem que não falamos muito bem, né? Nós falamos cada besteira que é difícil. Matamos a língua. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de ostentar-se. Adivinham-na. As pessoas observam. Não é preciso dizer. É o exemplo que Cristo quer que nós propaguemos. O cristão moderno deve dar o exemplo. Reconhecereis os meus discípulos por muitos se amarem, disse Jesus. Não é por ser católico, por ser espírita, por ser evangélico, não. Para reconhecer que realmente é cristão por muitos se amarem. Porque, segundo Jesus, os seus discípulos se apresentariam dessa forma. Estariam vibrando na mesma faixa de amor que Cristo ensinava desde o momento em que pisou na terra. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno de Curadares e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Então, isso é dois exemplos muito claros de virtude. Uma é o São Tomás de Aquino, não é isso? E agora esqueci. São Vicente de Paulo era virtuoso e o digno de Curadares. Digno de Curadares é como é conhecido São João Maria Batista Vianney, que era um santo da Católica, que foi canonizado, que é considerado sacerdote, e que teve a sua formação de padre muito complexa, uma vez que na época ele era pobre, não tinha conhecimento, não tinha estudo, e só conseguiu se formar graças a outro abade que o ajudou na ocasião. E ao se formar como padre, como sacerdote, ele teve grande sofrimento no convívio com outros sacerdotes, porque o seu comportamento não era humilde. Naquela época, não se podia perceber nesses sacerdotes a humildade, o amor, porque eles todos estavam movidos pela vaidade. E eis que ele foi acionar o bispo de Lyon para transferi-lo da cidade onde ele atuava para Dares, que era um povoado pequeno, onde lá ele não poderia fazer mal a ninguém. Mas a boca que ele tinha era tão grande que ele acabou sendo conhecido como digno de Curadares. O tamanho exemplo que ele tinha a passar na cara de todos os falsos cristãos que mais pareciam fariseus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixaram-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem como desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. É a filosofia kantiana. Praticar o bem com total desinteresse por si mesmo, fluentemente. E é isso que temos que buscar. A fluência da virtude em nosso comportamento deve ser tarefa inicial daquele que se propõe a ser cristão. Buscar ser virtuoso. E ela não se ostenta, ela adivinha. As pessoas observam a partir do nosso exemplo. E isso tem que ser repassado dia após dia. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos. Ou seja, não adianta só compreender. A prática é fundamental para que venhamos a aumentar a nossa capacidade de amar de forma plena e nos assemelharmos a Jesus. Não adianta só eu dizer que sou virtuoso. Eu tenho que viver a virtude da forma mais plena possível. Eu tenho que abandonar aquele homem egoísta e modificar o meu caráter, reformular pensamentos e trabalhar o meu autoconhecimento, para que eu tenha capacidade de amar a mim mesmo e não a imagem que eu criei de mim.
A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Por que ele fala que essa virtude é verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita? Verdadeiramente cristã é porque esse é o comportamento normal de Jesus e que nós não seguimos. Como criamos Deus, amamos mais a divindade do que a Deus, também criamos uma figura de Jesus bastante parecida com a nossa. Criamos um Cristo preconceituoso, criamos um Cristo que faz separações, enquanto Cristo não fazia diferenciação nenhuma. Ele estava lá, junto daqueles que, segundo ele, eram os doentes. Ele veio para cuidar de todos os doentes e não dos sãos. Então é essa virtude verdadeiramente cristã, ou seja, ensinada por Jesus, e a virtude verdadeiramente espírita, que é ensinada pelos Espíritos, que nada mais é do que a palavra de Jesus renovada, fortificada. É esse comportamento que devemos seguir. Ele deseja isso para nós. Porque como espíritas, nós temos conhecimentos que outras religiões não têm. E isso não é mérito, não. Isso vai nos ser cobrado. Quem é mais dado, mais é cobrado, segundo nos evidenciou Jesus. Então responderemos por tudo aquilo que nós não fizermos. Porque nós temos conhecimento. Nós sabemos como funciona o mundo espiritual. Como se dá as gradações nas esferas evolutivas. Como ocorre o trabalho árduo no mundo espiritual. Então não temos desculpa para não trabalhar. Porque sabemos que nós devemos trabalhar. E que Jesus não vai fazer por nós. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia. Ele próprio, suas qualidades e a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e odiosas covardias. Então, toda vez que parecemos ser bonzinhos, muitas vezes estamos vestindo uma capa. Não somos aquilo que realmente estamos dizendo que somos. E isso é extremamente ruim, porque nos escondemos atrás de falsa caridade. Não vou fazer isso porque é falta de caridade reclamar meu irmão. Não vou fazer isso porque ele pode se magoar se eu fizer isso. Mas ele é meu filho, não posso repreender meu filho. Seremos cobrados pela omissão, por não educarmos, porque o amor é educação. O amor de forma desregrada vai causar comportamentos nocivos, seja de nosso filho, de nosso esposo, de nossa companheira, enfim, não importa. O mau comportamento ele vai se irradiar como erva daninha e destruir todas as nossas relações interpessoais. Por isso a educação é tão importante em nosso comportamento. Por isso é primordial que nós trabalhemos a reforma íntima a fim de educar os nossos sentimentos. Isso é importante. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por um simples fato, todo o mérito real que ele possa ter. Ou seja, ele está fascinado. Ele só consegue ver a sua imagem. E é dessa imagem que ele vai criar o mundo exterior. Se ele tem uma imagem deturpada dele mesmo, se ele se acha perfeito, pouco importa. Pouco importa. Vejam, Hitler, o amor que se tem pelo seu povo, pela sua ideologia, foi tão forte que pouco importava ser elegante. Ele era o melhor. A sua raça era melhor. Por isso que Descartes afirmava que o amor, quando é doentio, ele tem consequências muito piores do que o ódio. Porque ele vai sair destruindo tudo aquilo que entra no caminho dele, a fim de que ele preserve aquele amor acima de qualquer coisa. Seja um objeto, seja uma ideia, o amor ao poder, o amor a uma pessoa, não importa. Por isso temos que aprender a amar de forma qualitativa, tal qual fazia Jesus. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Você tem que dizer, esse já recebeu a sua paga. Se ele queria ser observado, se ele queria ser notado, já recebeu aí o seu pagamento, o seu momento de glória, o seu pequeno momento de fama. Mas esquecemos que Jesus conhece a nossa intimidade. Deus conhece a nossa intimidade. Ele sabe o que nós pensamos. E não há como fugir disso. Podemos enganar quem quer que seja, mas a Deus não. Ele sabe direitinho
que vibra em nosso íntimo. E muitas vezes, ele passa e observa, acho que ele passa correndo, porque é tanta coisa ruim em nossa mente que até temos medo de começar a falar aquilo que nós pensamos. Agindo de boa mente, que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. O amor próprio, como eu disse, é a imagem que eu faço de mim mesmo. Quem ama por excelência, pouco está preocupado em dizer que ama. O amor, segundo Spinoza, a causa por si só basta para o amor. Ele não está preocupado com o efeito. O simples fato de amar já me dá o prazer que eu quero ter na minha vivência. Vejam, é como um faxineiro que trabalha todo dia na sua faxina, ele vai apanhar o caco de vidro que poderia cortar uma pessoa, ele não vai sair por aí dizendo que, apanhei o caco de vidro. Se não fosse eu, você ia se cortar. Não, ele faz silenciosamente. Quem ama, faz silenciosamente. Não espera que o outro observe o seu trabalho. Ele faz a sua parte. Porque ele sabe que o trabalho, a todos, convida. E cada um deve fazer aquilo que cabe ser feito dentro da sua evolução, dentro das suas possibilidades. A ideia principal da evolução é nos tornarmos virtuosos naturalmente. Temos que direcionar o foco para a fluência da virtude. Ou seja, como dizer, e no conceito de música e falar, nossa, mas você toca violão? Como assim, toca violão? Mostra que eu toco violão. Aqui é um conceito de música. Então temos que trabalhar a nossa virtude a fim de que nós nos tornemos tão virtuosos e que a nossa convivência passe imperceptível essa virtude. Porque se todos nós somos virtuosos, ninguém vai perceber. Infelizmente, na atualidade, ser virtuoso é motivo de aplausos. Porque parece coisa do outro mundo. E aquele que parece ser ético é considerado um otário. Porque não tem um desperto. Veja, estamos com a mente tão deturpada, os valores estão tão contraditórios, que pensamos, e hoje ser correto, ser ético, é ser otário, é ser besta, porque poderia se dar do bem. É aquele famoso jeitinho brasileiro que eu detesto e não vejo nenhuma facilidade, nada de positivo nesse jeitinho brasileiro. Porque são vícios, são os hábitos nocivos que nós desenvolvemos em nosso comportamento, para fugir do que é ético, do que é moral. Spinoza chama isso de puro desejo. Desejar ser melhor. E isso é importante. O que é o desejo? O desejo é a vontade daquilo que realmente eu sou. Eu não posso fugir. Eu tenho que desejar ser virtuoso. O desejo, você vem e sente, você não pensa. Eu não penso quando tenho sede, eu simplesmente tenho. Eu estou com sede, me vem à mente, estou com sede. Eu não penso, agora eu vou ter sede. Não. Vem espontaneamente a vontade de beber água. Assim é a virtude, ela deve vir espontaneamente em nosso comportamento. Eu tenho que pensar, agora eu tenho que ser virtuoso, agora eu tenho que fazer isso. Não, tem que ser espontâneo. O desejo é aquilo que eu sou na realidade. Se eu for bom, vou ter frutos bons. Se eu for ruim, eu vou ter, dar para as pessoas aquilo que eu tenho de ruim. Quem já se vê pronto, não vai buscar aprontar-se. Essa é a realidade. Quem se acha perfeito, quem acha que já está salvo, quem acha que Cristo vem buscar, não vai procurar aprontar-se. Já encontrou quem faça por ele. Se eu me acho bonito, eu não vou procurar quem me acha bonito. Eu vou ficar como me achar. É por isso a importância do inimigo. Santo Agostinho falava muito da importância do inimigo, porque o inimigo fala aquilo que nós realmente somos. Cara, não é bonito não. Olha que o careca aí aparecendo. Olha o cabelo indo embora. Ou seja, ele fala o que nós não gostamos e isso incomoda. Daí a importância de nós nos vermos nos outros. Quando eu me acho perfeito, eu vejo o outro sempre como inferior. O inimigo vem e fala aquilo que realmente eu sou. Cheio de imperfeições, me impuro como qualquer um, como qualquer outra pessoa. Então é importante que nós fujamos dessa ideia de nos vermos prontos, de amar o amor próprio como amor à minha imagem, e passe a amar aquilo que eu sou. Nesse momento estaremos diferenciando o amor de si pelo amor próprio, como muito bem conceituou Sponville. Sponville é um materialista fantástico, que eu amo de paixão, porque ele conseguiu trazer para a filosofia novamente as virtudes, a ética e a moral.
Ele tomou das religiões a ética e a moral e devolveu a sua dona por direito, que é a filosofia. Já que as religiões não conseguiram fazer com o uso da ética e da moral, só fizeram besteira, ele devolve a filosofia, a ética e a moral. E seus livros são fantásticos. Ele vai dizer, em uma de suas passagens, que o Jesus é o israelita que substituiu o amor à lei pela lei do amor. E quando ele fez isso, automaticamente nos convidou a substituir a lei do amor futuramente pela fusão dos seres. Vejam, o materialista dá um conceito de Jesus como nenhum outro cristão deu. Jesus é aquele israelita que substituiu a amor à lei pela lei do amor. E ao fazer isso, em breve, ele iria substituir a lei do amor pela fusão dos seres. Todos seríamos unidos. O amor de Jesus propõe isso, que todos sejamos irmãos, muito embora pareçamos estranhos uns aos outros. E é essa proposta de criarmos a virtude dentro do nosso comportamento que vai nos conduzir a tal segmento, que é a concretização da nossa irmandade. Somos filhos do mesmo Pai, recebemos o mesmo Criador. Então é imperioso que busquemos nos amar uns aos outros. Deixemos esse amor próprio e passemos a amar uns aos outros. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarrei em semelhante escolha. Ora, o Espírito orienta que, a nós, espíritas, jamais esbarremos no orgulho e na vaidade. Nós não só esbarramos, como nos abraçamos, caímos por cima, deitamos juntos, enrolamos, porque nós relutamos em aprender aquilo que nós realmente somos, em identificar as nossas falhas e modificar. Ele deseja que nós conquistemos êxito em nossa caminhada e passemos a vivenciar o Evangelho acima de tudo. A virtude é uma graça, segundo ele, que deseja a todos os espíritas sinceros. A virtude é uma graça, não é um presente. Quando ele fala graça nesse momento, ele está falando de conquista, uma conquista alegre. A virtude, antes de mais nada, é uma conquista. Eu tenho que fazer por onde construir dentro de mim o alicerce e a virtude possa brotar. Eu tenho que arar a terra como bom semeador da última hora para que Jesus floresça no meu coração, nos meus comportamentos. E é somente reformulando pensamentos que eu vou conseguir ter êxito no meu caráter. E fortificar o meu caráter. Quem ama, tem em si a coragem. Porque o amor é mais forte do que o ódio, como muito bem frisou Descartes. Então eu tenho que trabalhar esse amor para que em momento algum ele atue de forma nociva e venha ferir quem quer que seja. Eu, meu semelhante, a natureza, não importa. Se o amor estiver bem direcionado, se o amor for pleno e despido de qualquer interesse, ele vai produzir radiações de paz e harmonia, assim como Jesus, mesmo em silêncio, conseguia trazer a paz a quem quer que fosse. A verdade, o que é a verdade? A verdade é nós descobrirmos aquilo que nós somos na intimidade. Toda vez que eu pergunto o que eu quero ter a verdade, o que é a verdade, eu não vou ter resposta. Para a filosofia, quando se pergunta a um filósofo o que é verdade, quem é a verdade, quem está com a verdade, a resposta é o silêncio. Os filósofos não respondem. Nem Descartes, nem Sócrates, nem Jesus. Quando Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade, Jesus silenciou. Por quê? Porque se Jesus fosse parar para explicar o que era a verdade, na visão daquela época, ele não ia dizer nada. Podia entrar por aqui e sair pela outra orelha. Pilatos não iria entender. Ele apenas silenciou. A verdade está dentro de nós. É no silêncio íntimo. É nos afastarmos e observarmos o que nos faz mais éticos. A verdade sempre estará no lado da ética e da moral. Esses dois ingredientes, esses dois comportamentos irão nos assemelhar a Jesus. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo está condizente com Jesus? Jesus faria daquela forma? Jesus observaria daquela forma? Jesus condenaria, julgaria alguém? Vale bem
Vale muito nós, antes de fazermos qualquer coisa, fazermos essa pergunta. Será que Jesus concordaria comigo nesse momento? Isso é importantíssimo ser feito. Porque hoje, na atualidade, quantas pessoas têm fome de justiça? Quantas pessoas têm fome de confiança? Quantas pessoas têm fome de amizade? Sede de bondade? Porque nós, irmãos, não estamos a estender o carinho, o afeto ao nosso semelhante. Passamos uns pelos outros como se não conhecêssemos nem um bom dia, nem um sorriso. Cruzamos no elevador, no trabalho, e parece que dormimos juntos. Acordamos e vimos e nem sequer cumprimentamos. Um bom dia, uma boa tarde. Queremos ir para o céu quando nem aprendemos a botar o lixo no lixo, a apanhar a merda do cachorro que fica no rodapé da calçada. E queremos ir para o céu. Somos cristãos. Nem o básico aprendemos a fazer, já queremos nos considerar herdeiros de um céu de muito prazer, de muita paz e de muita esperança. Quanta ilusão! Quanta ilusão! E até quando iremos alimentar essa ilusão dentro de nós? Até quando vamos viver de ilusão? Quem vive na ilusão está distante do autoconhecimento, que, como pode muito bem pesou, a ilusão é a substituição da realidade pelo desejo. Então, eu tenho que desejar sempre. Enquanto eu desejar somente a felicidade passageira, os recursos materiais, eu nunca vou conquistar a paz que eu tanto quero. Porque há um limite para os prazeres proporcionados pelos bens materiais. Até mesmo os mais ricos encontram um limite para isso. Muitos continuam tristes. O dinheiro não foi capaz de satisfazer de forma plena o vazio da assistência, do afeto, da confiança, do amor, da amizade. Por isso que temos cada vez mais cultivarmos esses ingredientes. Ao passo que tem pessoas que não têm nada, mas têm amor dentro de si e vivem felizes como qualquer seguidor de Jesus, que realmente segue Jesus. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Primeiro, para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever moral de reformular o nosso caráter é imperativo da evolução. Sede perfeitos. É uma ordem. Não há como fugir a isso. Somos convidados, mas esse convite é obrigatório, porque faz parte da nossa evolução. É como uma confraternização do trabalho. No final de ano a gente não quer ir e tem que ir. É obrigatório para fazer a linha. Da mesma forma é o dever. O dever moral é o convite de Jesus, mas é uma obrigação. Porque Deus só faz o bem. E só existe um caminho do bem. Então eu tenho que trilhar aquele caminho dia após dia. Dia após dia eu vou ter que construir um passo a mais. Eu vou ter que construir um passo novo para me assemelhar a Jesus. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritos sinceros. Contudo, diria eles, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Vejam, mais vale pouca virtude com modéstia, ou seja, é o primeiro conceito de Kardec. Mais vale eu construir as virtudes, mais vale eu ter a resistência voluntária ao mal, do que me dizer virtuoso não ter modéstia. Mais vale eu me comportar como aprendiz do Cristo e ter a capacidade de reconhecer as minhas limitações e buscar modificar o meu pensamento do que eu me achar perfeito, eleito, escolhido e sair criticando todo mundo, com orgulho e com a vaidade. Repito, mais vale pouca virtude com modéstia do que muito com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se irão perdidas. Pela humildade é que um dia elas vão se redimir. François, Nicolas, Madeleines. Então essa conquista alegre, esse primeiro conceito de Jesus, é um convite. E é melhor ser atraído do que ser empurrado. É melhor que nós nos sintamos atraídos ao bem do que depois as dores venham e nos empurrem à evolução. Porque a dor tem essa função. Quando estamos totalmente desequilibrados, quando estamos totalmente dispersos da evolução, a dor vem em forma de aguilhão e nos faz acordar para a realidade. A dor tem essa característica de nos arrancar do palco das ilusões e nos transportar
para o mundo real, o mundo do tete a tete. Nossos defeitos, nossos vícios, nossas vaidades. Por isso é melhor ceder ao convite do que ser arrastado. É melhor por opção própria eu querer ser cristão. Quando eu digo querer ser cristão, não é ser Cristo, não. Não é só quem segue Cristo que encontra o bem. Na realidade, quando Cristo falou que ninguém vem ao Pai senão por Ele, não estava falando dele, Cristo, e sim no conjunto de ideias morais que compunham a boa nova que Ele veio trazer. Seja você hinduísta, islâmico, não importa, crê ou não em Jesus. O que importa é você ser bom, um homem de bem, cultivar as virtudes dentro de você. O mundo precisa de momentos felizes. E somente nós temos a capacidade de darmos ao mundo esses momentos felizes. Ninguém mais pode fazer por nós. Só depende de nós. Então, quando vemos materialistas como Sponville debruçar diante da moral e da ética e traçar todo um exemplo de como se comportar uns com os outros, ou seja, como me tornar um ser social, você vê que o mundo tem solução. Porque, embora materialista, a ética está em seus braços, a ética está em seus pensamentos. Quando você vê um filósofo como Spinoza, que era um panteísta, entender Deus na forma que ele entendia, e mesmo assim se preocupar com o próximo, você vê que qualquer filosofia, o amor é sempre o elemento que vai prevalecer. Até mesmo o ateu. O ateu, por mais que ele seja ateu, ele vai amar alguma coisa. Porque o fato de não ter nada a ver com o fato de não poder amar. Amar é uma característica nossa de construir, no campo da afetividade, a simpatia, a sintonia uns com os outros. E é justamente nesse momento de Natal, nesse momento em que o ano se encerra, que nós convidamos a todos a uma reformulação de pensamentos. Hoje, antes de vir para cá, recebi pelo e-mail uma frase belíssima do padre Fábio de Mello, alguém que eu tenho enorme admiração, desses sacerdotes modernos, porque o seu discurso é um discurso de um aprendiz do cristianismo. E ele diz o seguinte: Jesus entrava nos piores lugares porque sabia que ali as pessoas precisavam dele. E ali Jesus fazia mudanças acontecerem. Jesus passava e transformava as pessoas nos lugares por onde passavam. Ser cristão é isso. É transformar os lugares onde você passa e deixar um pouco de Cristo por onde você passa. Aí eu pergunto, você é cristão? Nós somos cristãos? Pensemos muito nisso. Reflitamos em tal comportamento. Nós somos cristãos? Estamos deixando um pouquinho de Jesus por onde nós passamos? Estamos modificando o comportamento? Será que Cristo pode confiar em nós para desempenhar o trabalho que deve ser feito, que Ele espera que nós façamos? Essa é a interrogação que eu deixo para vocês nessa noite, nessa proximidade do Natal. Cristo espera muito estar conosco. E para isso Ele delegou sempre ao nosso lado um anjo guardião, para que Ele pudesse nos orientar. O nosso professor particular de educação. Nos incluir e nos dar bons pensamentos. Jesus espera que nós, junto ao nosso anjo, a oportunidade de chegar em nossos pensamentos e dizer de todo o coração: Deus te abençoe o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes a cada dia aos cansados viajores a agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a bolsa de esperança, que abres as solas sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pão de lençol, com que envolve em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores, conserves as luzes, em que extingues, removes ou reduzes os problemas, as lágrimas e a luz. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a ira da calúnia, do escárnio, da mentira, na palavra que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo. E por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e abençoe. Muito obrigado.
obrigado mesmo por essa palestra maravilhosa que nos traz